Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu estava aqui navegando na internet e eu ouvi pela primeira vez um conceito tão diferente de uma passagem de Jesus que eu resolvi trazer para vocês. A passagem é aquela que Jesus, então, conversa com seus discípulos dizendo assim, Mateus, capítulo 17, 20 a 21, e diz assim: Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Essa passagem é uma passagem comum, né? Todos nós já estudamos ela, mas eu nunca tinha visto uma interpretação, vou dizer assim, mais assertiva do que essa. A interpretação é a seguinte: nós, normalmente, quando tratamos deste tema, nós temos uma tendência a dizer: olha, o poder da nossa fé é tão grande que se nós tivéssemos uma fé bem pequenininha, porque não sei se vocês já viram, mas um grão de mostarda é minúsculo. E nós temos essa tendência a ter essa interpretação, que a fé é tão poderosa que se você tiver um pouquinho de fé, é o suficiente para remover montanhas. E veja bem, não é que essa interpretação esteja errada, mas nunca, em relação a mim, a minha pessoa, estou dizendo, fez muito sentido. Então, quando eu assisti essa interpretação, que não é minha, a pessoa que estava falando sobre isso é o Daniel, é uma outra pessoa, mas foi tão interessante que eu vou trazer para vocês. Então é o seguinte: a semente de mostarda, em que pese seja minúscula, ela é praticamente indestrutível. Já pegaram a ideia? Ou seja, para você conseguir fazer a mostarda em si, ou seja, conseguir amassar aquilo, só efetivamente com uma máquina muito forte, ou até mesmo com instrumentos de madeira, mas aplicando uma força quase que sobrenatural. Não é fácil, não é simples. Não é como qualquer. Tem umas nozes, né? A gente dá aquela batidinha na noz, abre a noz. Está muito longe disso. Porque, além de tudo, ela é muito pequena, ela é muito resiliente, ela é muito dura, ela é muito forte. E a partir dela nasce a mostarda, né? A árvore da mostarda. E é um absurdo de lindo, um absurdo de grande, um absurdo de forte. Pesquisem aí. Coloca aí no seu YouTube, no Google, árvore da mostarda. Vocês vão ver. Então aquele negócio pequenininho dá como resultado uma árvore frondosa, incrível, forte, grande. Mas não é qualquer coisa pequenininha. É uma semente praticamente indestrutível. A esse ponto, vocês já entenderam onde eu quero chegar. Não é ter a fé pequena como um grão de mostarda. É ter a fé indestrutível como um grão de mostarda. Isso exige de nós uma proatividade na fé. Incrível. Não é crer, simplesmente. É crer
dentro de toda a dificuldade que a vida nos traz, de toda a prova, de toda a expiação pela qual passamos. E passamos todos os dias. Mas agora, né? Em guerra. Gente, 2026, nós ainda temos guerra. O ser humano realmente não sabe aproveitar esse momento da encarnação, a qual a todos nós foi tão esperado, tão organizado, tão especial. Chega aqui com o véu do esquecimento, faz um monte de burrada. Mas além disso, fora essas burradas maiores, nós temos as provas e as expiações que nós vamos passando ao longo da nossa vida. E aí, essa interpretação nos diz, não é ter um pouco de fé e você consegue milagres. É ter uma fé resiliente. E aí me lembra outra passagem de Jesus, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Vocês têm que ser resiliente, tem que trabalhar, é uma fé ativa, é uma fé que exige, não é uma fé passiva, eu creio, eu concordo, amém. Não é isso. Tem essa dificuldade, mas eu sei que Deus é comigo, eu sei que a espiritualidade é maior, eu sei que eu pedi para estar aqui, eu sei que eu pedi por essa prova, eu já sei disso. Isso não significa que a prova vai sumir, mas ela vai ter um peso diferente. Ela vai ter um reflexo em você diferente. Porque agora você já sabe que a fé que remove a montanha, ou seja, que remove a dor, que remove o desespero, é a fé resiliente. É a fé ativa. Não é o crer. É mais que isso. É muito mais que isso. Então, em períodos como nós estamos hoje, que temos os nossos irmãos aí passando por provações muito maiores que a nossa, que nós possamos ter a fé ativa, porque a fé ativa, ela é ativa, ela vai, é uma ação. Ter a fé ativa de auxiliar naquilo que pudermos, onde estivermos, com quem estivermos. Eu ouço tanta gente aqui no meu convívio falando, nossa, a guerra lá, né? Sim, a guerra lá. Você não pode fazer nada lá, mas você pode fazer aqui. Pode fazer dentro da sua casa. Pode fazer dentro da sua família. Pode fazer com seus amigos, no local do seu trabalho. Na rua por onde você anda. Nós somos chamados o tempo todo para dar o passo da fé ativa. Ou seja, de auxiliar, de compreender, de falar para aquele nosso irmão que está passando por uma provação, cara, vai passar. E quando a gente fala que vai passar, não significa que vai curar na forma que a gente conhece. Mas significa que há uma razão para isso. E essa razão é justa, porque Deus é justo. Soberanamente bom e justo. Inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas. A gente nunca pode tirar da nossa frente os atributos de Deus. Os atributos do Criador. Então, tudo tem uma razão de ser. Não é Paulo que diz? Em tudo dai graça. Aí você fala, mas enquanto graça na dificuldade? Vai. Mas você só consegue fazer isso quando você tem uma fé ativa. Quando você tem o conhecimento de que isso aqui é uma passagem. Que uma encarnação nossa é isso aqui, já acabou. Mas nós somos seres imortais. Vamos viver para sempre. Então, essa dor, essa dificuldade, essa doença, esse momento ruim vai passar. E outros melhores virão. Porque nós estamos sempre num ascendente. Hoje, no dia de hoje, nós somos a nossa melhor forma de todos os tempos. Então, mais para frente, seremos melhores. A fé ativa não precisa ser uma fé, como eu posso dizer,
triste, uma fé. Ah, então é isso mesmo, eu tenho que sofrer. Ah, então tudo tem que dar graça a todas as coisas. Não é com esse peso, você entende? É com o peso. Tem isso. Eu sei que eu escolhi isso. Há uma razão, eu não lembro. Eu vim para cá e esqueci. Mas depois que eu passar por isso, eu estarei mais forte. Eu estarei mais conectado com a espiritualidade. Gente, eu posso falar isso por mim. Eu não era uma pessoa religiosa ou conectada com a espiritualidade antes de eu ter síndrome do pânico. Eu estava voltada 100% para o material. Aquela situação que foi uma situação limítrofe. Um ano passando mal todos os dias, o tempo todo, achando que ia morrer, que não conseguia respirar, não conseguia dormir, não conseguia nada. Mas foi naquele momento de dor, naquele momento assim, dilacerante, foi que eu mais cresci. E o mesmo se aplica a todos vocês. Isso não significa que quando eu estava tendo síndrome do pânico, eu falava, ah, Senhor, muito obrigado pela síndrome do pânico, que maravilha, eu adoro. Não. Mas naquele momento eu me conectei com a espiritualidade. Aquele foi meu turning point, foi aquele momento que mudou toda a minha encarnação. E, ó, vou dizer para vocês, não só a minha, de toda a minha família. Então a gente não sabe a quem nós somos exemplo. Nós não sabemos, às vezes a gente acha, ah, eu tô aqui, ninguém tá nem aí para mim. Nós somos exemplo, onde estamos. Seja no trabalho, seja na família, seja entre os amigos. Então que possamos trazer essa noção de fé ativa, colocar ela em prática e multiplicá-la. Porque tudo indica que nós estamos aí adentrando um momento de grande expiação e prova. Mas nós não estamos sós. A espiritualidade maior é conosco. E nós não podemos não aproveitar essa oportunidade maravilhosa de nos conectarmos com a espiritualidade maior, auxiliar naquilo que a gente puder. E ter essa fé ativa, que essa sim remove montanha. Remove todo o mal ao nosso redor. Remove o desespero, o medo, a dificuldade. Essas que são as nossas montanhas. São os obstáculos da nossa vida. Está certo? Um abraço para vocês e até a próxima.